Vamos desfrutar agora da palavra do Senhor. Ontem nós falamos sobre o desejo que o Senhor tem. Cada vez que nós penetramos na palavra de Deus e conhecemos mais o que está no coração de Deus, isso nos move, isso nos comove. Conhecer mais o coração de Deus é um privilégio. Saber o que o nosso Deus quer e a nossa reação para com o Senhor é uma reação que nos leva a dizer para o Senhor: Senhor, nós nos importamos com o que está no seu coração. Nós nos importamos com a sua vontade. E nós vivemos para isso. Sabemos que o nosso Deus deseja uma edificação, uma habitação nessa terra. Vimos ontem em Êxodo que Deus queria que o seu povo edificasse para ele um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do povo. E ele fez isso com a participação do povo. Nós vimos todos aqueles processos passo a passo. Mas nós sabemos também que o povo depois entrou na boa terra, o templo foi construído, Deus agora tinha um lugar de habitação, mas devido à idolatria, devido aos pecados, devido à desobediência do povo, aquele templo foi destruído. Estava o povo numa situação de cativeiro, uma situação em que aquela realidade que havia antes se havia perdido. Mas louvado seja o Senhor, nosso Deus é um Deus de propósito. E quando Ele tem a sua vontade, essa vontade vai se cumprir. E como nós falamos ontem, hoje nós vamos entrar no livro de Esdras e ver os princípios, alguns dos princípios que estão nesse livro, ligados à edificação e ao serviço na casa de Deus. Quando tudo parecia perdido, sem esperança, vamos ver o que diz o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Aqui nesse versículo 1, nós temos uma frase muito importante: para que se cumprisse a palavra do Senhor. Amém. Aleluia! Amém. A palavra do Senhor sempre vai se cumprir. Amém. A situação pode parecer difícil. Aos nossos olhos pode parecer que não existe mais nada, mas existe. Existe o que a palavra do Senhor diz. Então, amados irmãos, amadas irmãs, a palavra do Senhor nos mostra de uma maneira muito clara, principalmente no final da Bíblia, sobre a edificação. Então, podemos estar certos que a edificação vai se cumprir. Amém? Amém? Isso para nós é uma alegria. Amém. E nós ficamos cheios de esperança. E aqui nós vemos o Senhor agindo. Como o Senhor age? É despertando o Espírito. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos num novo começo. E devemos nos lembrar
esse novo começo existe porque o Senhor despertou o nosso espírito. É isso que nós precisamos ver. Não é um movimento da carne, não é algo que o homem deseja, mas algo que Deus deseja, e por isso ele despertou o nosso espírito. Assim como despertou o espírito de Ciro, e vamos ver o que disse Ciro no versículo 2 em diante. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Olha, realmente, para um rei gentil falar isso, Deus realmente moveu. Tá certo? Ele diz que esse Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa. Deus quer uma casa. Amém. Aleluia. Daí no versículo 3 diz: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aleluia. Então aqui há um chamamento. Quem dentre vós é de todo o seu povo? Então, amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor hoje não somente desperta o nosso espírito, Ele também nos chama. A questão é se nós conseguimos ouvir ou não esse chamamento do Senhor. E aí o versículo 4 diz: todo aquele que restar, aliás, no final do versículo 3, essa afirmação: ele é o Deus que habita em Jerusalém. Transpondo para a realidade de hoje, ele é o Deus que habita na igreja. Amém? É isso aí, ele é o Deus que habita na igreja. Versículo 4 diz assim: todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Aqui nós temos novamente aqueles princípios de as pessoas irão ofertar algo, tá certo? Para essa casa. O que é importante agora é o versículo 5. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esse versículo 5 mostra novamente os passos para que a edificação possa se efetuar. Primeiramente, nesse versículo 5, nós temos essa afirmação: com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Então, tudo se inicia no espírito. Amém? Devemos lembrar nesse novo começo, o princípio que guardamos é: tudo se começa no espírito. Segundo, não basta nós termos o espírito despertado. No versículo 5 diz: então se levantaram. Devemos ter uma reação, devemos ter uma atitude, que é de se levantar. Não adianta eu ter o espírito despertado e continuar sentado e continuar passivo, porque existe um chamamento, existe uma expressão da vontade de Deus. A casa de Deus precisa ser edificada. Então, nós temos que nos levantar. Mas não é só isso. Aqui, esse versículo ainda diz o seguinte: levantar, aqui diz para subirem.
Levantar é uma atitude. Agora há uma caminhada. Precisamos subir. Não é descer. É subir. Subir é fácil? Não. Descer é fácil. Mas subir não é fácil. E não basta só subir. Aqui diz para subirem a edificar. E o último passo é edificar. A visão que precisamos ter é o seguinte: nem todos os que tiveram seu espírito despertado se levantaram. Nem todos os que se levantaram subiram. Nem todos que subiram edificaram. Mas louvado seja o Senhor, porque há um grupo que teve o espírito despertado, se levantou, subiu e edificou. Agora, você pertence a qual grupo? Você pertence a qual grupo? Você está satisfeito em ter o espírito despertado? Puxa, é verdade mesmo, Deus quer uma habitação. Puxa, é verdade. E terminou. E não aconteceu mais nada. Você faz parte desse grupo? Ou você teve seu espírito despertado, se levantou, na conferência, você ficou alegre, disse, agora vou me levantar. Se levanta. Volta para casa, fica ali ainda. Não sobe. Ou nós subimos um terço do caminho, diz, o negócio não é fácil, eu vou ficar por aqui mesmo. Andou metade do caminho, não é fácil, vou ficar por aqui mesmo, tem muitos problemas. Ou você faz parte daqueles que subiram e chegaram em Jerusalém. Mas chegando em Jerusalém, tem que pôr a mão na massa e edificar. Então vemos esses passos. Agora, vamos ver Esdras, capítulo 2, versículos 40 até 43. Pessoas que subiram. Nós temos no versículo 40, os levitas. No versículo 41, nós temos os cantores. Versículo 42, nós temos os filhos dos porteiros. Versículo 43, nós temos os servidores. Está vendo? Deus faz subir. E nós somos aqueles que temos esses dons. Uns são levitas, outros cantores, outros porteiros, outros servidores. Todos são necessários. Agora, o capítulo 2, versículo 59, nós temos algo que precisamos dar importância e dar atenção. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e sua linhagem eram de Israel. De que linhagem nós somos? Essa edificação é para ser realizada pelo povo de Deus. Irmãos, entenderam? Não é uma edificação para ser feita com pessoas do mundo. É uma edificação para ser feita com os filhos de Deus. Aqueles que podem provar a sua linhagem. Eu sou nascido de Deus.
essa convicção, esse fato. Eu pertenço a uma linhagem que é a linhagem de Deus, a linhagem do povo de Deus, e eu tenho parte nessa edificação. Você defende ou não essa sua linhagem? Você ama ou não essa linhagem? Você deseja perder essa linhagem ou esconder a sua linhagem? Eu quero mostrar algo agora muito importante. Capítulo 2, versículo 61. Também dos filhos dos sacerdotes. Olha só. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do nome dele. Versículo 62. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Nós temos aqui filhos de sacerdotes, descendentes de sacerdotes, que não foram encontrados no registro do livro genealógico e foram tidos por imundos para o sacerdócio. Eu quero especificamente citar, aqui fala, os filhos, no versículo 61, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Nós temos aqui alguém da linha sacerdotal que casou com uma das filhas de Barzilai e foi chamado pelo nome de Barzilai. Agora, que implicação isso tem? Vamos ver, 2 Samuel 19, 32. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Barzilai era um homem muito rico. E uma das filhas dele, se casou com o filho de sacerdotes. Mas só que esse filho de sacerdotes, eles acharam mais importante serem conhecidos pelo nome de Barzilai. Por isso que no versículo 61 diz, e foi chamado pelo nome dele. Por quê? Porque ele achava que era muito mais honra ser alguém ligado a uma família rica do que a família de Deus. E lá adiante, qual foi a consequência? Não foi encontrado o seu registro nos livros genealógicos, foram tidos por imundos para o sacerdócio. Você quer ser conhecido como sacerdote ou como uma pessoa rica, cheia de poder no mundo? Ser sacerdote não traz fama no mundo. Ser chamado pelo nome de Barzilai, uau, família rica, tem muita coisa. Mas é imunda para o sacerdócio. Por quê? Porque ama mais o mundo do que a Deus. Nós todos somos sacerdotes, não é verdade? Mas por qual nome nós somos chamados? Qual nome que você se importa? Qual nome que você se importa que a sua casa seja chamada? Pelo nome de Barzilai? Essa é uma das maneiras do inimigo de Deus nos desviar. Eu não quero ser considerado imundo para o sacerdócio, porque servir a Deus é uma honra.
Agora, vamos dar uma olhada em Esdras capítulo 3. Enchegando, a partir do versículo 1, enchegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Versículo 3, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. O que nós podemos ver aqui, amados irmãos, é que antes de construir a casa de Deus, antes de edificar o templo, foi restaurado o altar. Existe um processo, uma ordem na edificação. Sem altar não existe edificação. E nós sabemos que o altar tipifica a cruz. Sem cruz não há edificação. Sem a obra da cruz, não há comunhão com Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós que estamos envolvidos na edificação da casa de Deus, nós temos que ter a visão que tudo se inicia na cruz. Porque é na cruz que nossas diferenças são tratadas. Porque é na cruz que nós temos o nosso velho homem terminado. A cruz é o grande filtro do universo. Existe o antes da cruz e existe o depois da cruz. O que está depois da cruz é de ressurreição, é de vida, é real, é autêntico. Edificação é fácil? Vamos ver o aspecto prático da edificação no nosso meio. É fácil servir com os irmãos? Servir sozinho é mais fácil, não é? Você determina, eu faço aqui, faço ali. Servir com irmãos. Servir com irmãs. Oh. É fácil? Não é fácil. Sem cruz, não há edificação. Por quê? É porque é por meio da cruz que nós somos um, entende? A cruz opera em nós para que nós tenhamos a vida do Senhor em ressurreição e essa vida do Senhor nos torna um. Amém? O Senhor morreu para nos tornar um. Se tem cruz, tem edificação. Por isso, a primeira coisa a ser restaurada é a cruz.
Esse princípio vale para a nossa vida cristã, vale para a nossa vida familiar. Amados irmãos, amadas irmãs, você deseja ou não edificação na sua casa? Porque a edificação da casa de Deus começa em nossa casa. Agora eu tenho que fazer uma pergunta. Existe cruz na sua casa? Até no local de reunião, a gente pode ser, de vez em quando a gente toma cruz, não é por quê? Porque está na reunião, está na frente dos irmãos. Mas em casa, quem deseja ir para a cruz? Não, esse é o fato. Se eu não tenho a realidade da cruz na minha casa, como vai haver edificação na minha casa? Então, em nossa casa, primeira coisa que precisa ser restaurada é a cruz, é o altar. Porque isso vai permitir a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. E o que nós queremos enfatizar é a realidade que nos é mostrada em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, mostra o que o Senhor fez para unir dois povos. O princípio da unidade de dois povos é o mesmo princípio da unidade de duas pessoas. Olha só, vamos só dar uma lida, eu não vou desenvolver muito por causa do tempo. E diz assim, Efésios 2, a partir do versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Está vendo? Cristo é a nossa paz. Cristo faz com que dois sejam um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então podemos ver, é a cruz que ao operar nos reconcilia com Deus, nos reconcilia um com o outro e reconcilia ambos em um só corpo com Deus. É pela cruz que a inimizade é destruída. É pela cruz que a lei dos mandamentos na forma de ordenanças é abolida e a parede de separação é derrubada. Qual o problema que existe entre nós? Nós temos muitas ordenanças nossas. Não é assim? Nós gostamos que as coisas sejam feitas segundo a nossa maneira. Nós estamos cheios de ordenanças. Principalmente dentro de casa. Os maridos têm suas ordenanças, as esposas têm suas ordenanças, os pais têm suas ordenanças, os filhos têm suas ordenanças, e por causa dessas ordenanças brigam o dia inteiro. E onde está a cruz em casa? Se a cruz, a parede de separação é derrubada. Se a cruz, as ordenanças são abolidas. Pela cruz, nos tornamos um. Você vê a importância da restauração do altar, em primeiro lugar? Nós queremos que a igreja em Bauru seja edificada ou não? Amém. A grande pergunta é, onde está a cruz? Se a cruz, aleluia, vai haver edificação. Se não a cruz, vai haver somente um amontoado de irmãos, sem edificação.
Agora, vamos ver. Primeiramente, então, foi restaurado o altar, a realidade da obra da cruz. Agora, no capítulo 3, versículo 8 diz: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Versículo 9, então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Aleluia! Quando foram lançados os alicerces do templo, todos começaram a festejar. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Aleluia! Você vê o povo se alegrando porque foram lançados alicerces. Aleluia! A edificação vai começar. Você está alegre? Aleluia! Nesse novo começo estamos todos alegres. Por quê? Porque vai haver edificação. Amém? Olha só o versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Versículo 13, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Alegria de ver o Senhor fazendo a sua obra. Aqueles mais idosos, aqueles que viram a primeira casa, esses choraram, mas choraram de alegria. Por quê? Porque eles viram, Deus é um Deus de propósito. Eu creio que muitos tiveram experiência nesses últimos tempos de olhar as coisas que aconteceram e acharam, é o fim. Eu dediquei minha vida para isso, parece que tudo caiu, né? Tudo desabou, mas louvado seja o Senhor, não é verdade. Porque o Senhor está operando. Amém? Por isso nós o enchemos de alegria. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! Nesse novo começo, nós estamos lançando o fundamento que é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. E o versículo Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a revelação que é Cristo,
que nós podemos ver em Mateus 16. Quando o Senhor disse, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quando essa rocha, primeiramente, se refere à sua pessoa. Segundo ponto, essa rocha se refere à revelação da pessoa de Cristo. Então, por isso que aqui, esse mesmo princípio está em 1 Coríntios 3,11. O fundamento é Cristo, e os apóstolos e profetas trouxeram essa revelação de Cristo, da pessoa de Cristo, por isso também é fundamento. Amém? Aleluia. Agora aí entra o inimigo de Deus. O inimigo de Deus quer edificação? Não. Por que ele tem medo da edificação? Porque o Senhor Jesus, em Mateus 16, falou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra o quê? Contra a igreja edificada. Por que o inimigo de Deus é contra a edificação? Porque sabe, se houver edificação, é o meu fim. Satanás não tem medo de que Igreja Mouru pode ter 100, 200, 500 mil irmãos, 2 mil, 3 mil, 5 mil. Ele não se importa muito com isso. Agora, se a edificação, ele diz, epa, agora é o meu fim. Porque eu não posso contra a igreja quando há edificação. Você entende por que o inimigo de Deus quer impedir você de participar da edificação? Porque se você participar, vai ser o fim dele. Então ele vai fazer de tudo para que você não participe da edificação. Olha só, vamos dar uma olhada. Esdras capítulo 4, versículos 1 a 3. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que voltaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Então, olha só, são os adversários que ouviram. Versículo 2, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, e lhe disseram, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Ele diz, deixa a gente participar, nós também servimos a esse Deus. Mas eles serviram a Deus cheio de misturas e com as coisas de idolatria. Daí, versículo 3 diz, porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhe responderam, nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então você pode ver, os líderes tiveram discernimento. A edificação da casa de Deus não aceita mistura. Porque o princípio espiritual a edificação é feita com Cristo, que nós temos. Não pode ter Cristo mais Adão. Tem que ser Cristo. Tem que ser material, genuíno. Vocês se lembram de 1 Coríntios 3? Todos nós sabemos bem sobre essa realidade.
1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, fundamento é só Jesus Cristo. Agora, 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará. Daí fala sobre a obra ser testada pelo fogo. Não é uns negócios, oba, oba! Vamos edificar. O que você traz? Tem ouro, prata e pedras preciosas. Existe em abundância, sim? Madeira, feno e palha, tem abundância? Tem. Ouro, prata e pedras preciosas tem um preço. Tem que se... Quer ver? Apocalipse, capítulo 3. Versículo 17. Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aqui diz que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aqui fala de comprar. Isso significa, existe um preço. Existe um preço. Amado irmão, amada irmã, se você busca o Senhor na palavra, se você está disposto a passar pela cruz, o que vai aparecer do outro lado da cruz é algo genuíno, verdadeiro. É algo da natureza de Deus que é ligado ao ouro. É a prata, resultado da obra da redenção de Cristo. Pedras preciosas, resultado da obra transformadora do Espírito. Tudo isso existe um preço, que é fazer o nosso velho homem morrer. Não amar a própria vida, negar a vida da alma, tomar a cruz para seguir o Senhor. Então, com que material nós vamos edificar? Não adianta trazer madeira, feno e palha, não vai sobrar nada. O Senhor é bom, por quê? Porque de vez em quando o Senhor passa o fogo na igreja, né? Isso é amor de Deus. É aí que a gente vê, puxa, tinha madeira, feno e palha, não sobrou nada. Ah, sobrou um pouco aqui, aleluia, é ouro, prata, pedras preciosas, né? Isso é amor de Deus. Para quê? Porque Ele quer que a gente se arrependa. Não desperdice o tempo com madeira, feno e palha. Amém? Olha só, agora vamos continuar. Então, os adversários quiseram então trabalhar contra, né? Primeiro, querendo participar da edificação com mistura. Satanás vai fazer isso. Ele quer que a gente introduza o mundo na vida da igreja. É mais fácil, atrai mais gente, entendeu? Mas Deus quer? Deus não quer. Então, como os líderes rejeitaram, olha só o que os versículos 4, 5 e 6 nos dizem. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia,
até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Daí, no capítulo 4, versículo 21, nós vemos o resultado desses ataques. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, ao não ser com autorização minha. E aí, a edificação parou. Então, o inimigo de Deus levanta situações para que a edificação pare. Mas Deus é um Deus de propósito. Então, Esdras, capítulo 5, versículo 1, diz: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Olha o que diz o versículo 2. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Agora vamos dar uma olhada no livro de Ageu. A edificação havia parado. Daí Deus levantou os seus profetas para falar para o seu povo, para continuar a edificação. Não pare, continue. Aí, olha só, Ageu, capítulo 1, versículo 14. Ageu 1, 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém? Agora preste atenção o que esse versículo diz. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel e de Josué. Esses eram os líderes. Mas foi só isso? Não. Despertou o espírito só dos líderes? Não. Aqui diz o espírito do resto de todo o povo. Porque essa edificação é para ser feita com todos nós. Aqui nos mostra que é possível que a gente participe da edificação e por causa das diversas situações, a gente para. Entendeu? É possível que a gente pare. Daí passamos. Muitas vezes eu tenho comunhão com o irmão. Meu irmão, como está você? Ele diz, olha, no passado eu era bem ativo. Hoje estou paradão. O senhor quer isso? Não. O senhor então vem despertar o espírito, não só dos líderes, mas do resto de todo o povo. Você vê, o Senhor levantou Ageu e Zacarias. Em Zacarias 3, nós vemos algo ligado a Josué. Nós não vamos entrar, vocês tendo tempo, depois leiam. E em Zacarias, capítulo 4, nós vamos falar um pouco, porque é muito importante. Zacarias 4, a partir do versículo 1, diz: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Você vê?
o Senhor tem que nos despertar. Muitas vezes nós estamos dormindo no meio da situação. Daí me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite, outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isso? Aqui nós temos que aprender uma lição. Toda vez que Deus fala, revela algo para nós, nós temos que aprender a perguntar, Senhor, que é isso? Nós não podemos ser aqueles que participam de uma conferência ou ouvem a palavra de um irmão e dizem assim, eu fui tocado, eu vi algo. É importante nós termos uma reação diante do Senhor e irmos diante do Senhor. Senhor, o que é isso? Por que você falou isso comigo? Eu sempre dou testemunho para os irmãos de que uma vez eu estava lá em Taiwan participando de um aperfeiçoamento e foi dada uma palavra fortíssima. Eu fiquei muito tocado, eu disse, puxa, que palavra. Daí fui levar minha Bíblia, meu caderno para o quarto, e quando eu cheguei no quarto, eu vi meus 2 companheiros de quarto de joelhos orando. E eles estavam orando, Senhor, por que você falou isso comigo, Senhor? Por que você falou essa palavra? Por que você me tocou? E eu fui iluminado. Porque como estava a minha situação, eu só dizia, puxa, que palavra, eu fui tocado, mas eu não fui diante do Senhor. Eu não fui perguntar, Senhor, o que é isso? Por isso, o que acontece? Nós somos tocados, mas não somos transformados, porque falta essa atitude séria diante do Senhor. Ele perguntou, o que é isso? Respondeu-me o anjo, falava comigo. Isso no versículo 5. Não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu Senhor. Versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A edificação não é feita com a nossa força, com o nosso poder, mas é feita com o Espírito. E ainda mais, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Isso quer dizer o quê? Nessa caminhada de edificação, nós vamos encontrar obstáculos. Nós veremos grandes montes diante de nós, intransponíveis. Aqui diz, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Tem grande monte na frente, pelo Espírito, esse monte vai ser removido. Vai virar campina. E olha só, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Significa a obra vai se concluir. Vai ser colocada a pedra de remate. Amados irmãos, amadas irmãs, a edificação vai ocorrer. Mas temos que ver, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, olha a importância de nós estarmos no Espírito, a importância de nós servirmos no Espírito. Algumas vezes estamos na carne, mas louvado seja o Senhor porque existe a cruz. Quando aplicamos a cruz, termina a carne, aparece o Espírito. Amém?
Então, olha só, aqui nós podemos ver que Deus levantou Ageu e Zacarias, e eles começaram a edificar. Olha só o capítulo 5, versículo 3. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para edificar essa casa, para restaurar esse muro? Perguntaram-lhe mais: quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porque o rei havia dado uma ordem, não é isso? Para parar a construção. Mas que o Senhor levantou os profetas, falaram para eles: diga para o povo, para que edifiquem, não dê atenção a essa ordem do rei. Por quê? Porque essa construção, essa edificação, foi dada por ordem lá do rei Ciro, não foi? Só que as coisas, os documentos, as coisas se perderam, ninguém sabia disso. Daí eles perguntaram: quem? Olha só o versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Daí, o capítulo 6 fala que Tatenai, então, escreveu uma carta, tá certo? Para o Dario. E o que aconteceu? Daí o rei mandou procurar e encontrou o documento, né? Daí mandou continuar a construção. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Deus. Vamos parar a construção? Não. E o que aconteceu? Vamos ver aqui. Capítulo 6, versículo 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, rei de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º, no mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Louvado seja o Senhor. Agora, teria muitas mais coisas, mas eu vou pular e vou chegar num ponto que é muito importante, tá? Então, Deus manda, o rei manda, tá? Olha, Esdras capítulo 7. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, isso no versículo 1. Versículo 5, filho de Abisua, filho de Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Versículo 6, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus a Israel. Segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Esdras capítulo 7, versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha só agora o que está aqui, ó. Esdras capítulo 7, versículo
versículo 16. Assim, a prata e ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e tal. Então, nós podemos ver que o rei, então, mandou Esdras ir levando muitas coisas para a edificação e também para, na verdade, ornar a casa de Deus e que está ali em Jerusalém. Tá, agora, daí no versículo 25, nos mostra que o rei ordenou a Esdras para que nomeasse magistrados e tal. Agora, o que eu quero que os irmãos vejam, o seguinte, ó. É o capítulo 8, versículo 15, conta a jornada dele para Jerusalém. Ajuntei-os perto do rio, que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Daí, ele vai e chama os filhos de Levi. Então, você pode ver, ele estava indo, mas ele estava preocupado com o serviço da casa de Deus. Não tinha levitas, então ele mandou chamar os levitas. O versículo 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso Deus. Olha o versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então eles haviam dito para o rei, Deus é conosco. Então, olha só, ele era coerente. Deus é conosco. Ah, mas você manda um exércitozinho para nos ajudar? Espera aí. Você compreendeu? Eu tinha vergonha. Eu já falei que Deus iria com a gente. Agora eu vou pedir um exército? Daí o rei vai perguntar, espera aí, que Deus é esse aí que você tem? Precisa de uma ajuda do meu exército? Qual foi o caminho? Jejuaram, se humilharam e pediram para Deus guardar. Jejum e oração. Irmãos, essa jornada há perigos, mas como se vence os perigos da jornada? Jejum e oração. Amém? Então, isso é um princípio muito importante, tá? Então, o versículo 3 diz, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Agora, tem uma outra porção que é muito importante, e com isso eu vou concluir. 8:24 diz assim, então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Olha o 25, pesei-lhes a prata e ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, seus conselheiros, seus príncipes, de todo Israel que se achou ali. 26, entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, em objeto de prata, 100 talentos, além de 100 talentos de ouro. Daí ele vai enumerando as coisas, né? E o versículo 28, disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, como também essa prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Olha o 29, vigiai-os e guardai-os, até que peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de família de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro, os objetos, para trazer a Jerusalém a casa do nosso Deus. Então, olha só, foi entregue, estou entregando isso, e foi pesado, né? Isso aqui vocês vão levar.
vocês vão cuidar. Daí nós lembramos do que Paulo falou para Timóteo, não é? Ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, a segunda parte. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E, versículo 14, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós nos depositamos ao Senhor, e o Senhor se deposita em nós. E nós precisamos do Espírito para guardar esse depósito. Isso quer dizer o quê? O Senhor pesou e entregou. Entrego a você. Guarda. Está pesadinho, e foi pesado. Certo? Olha só, capítulo 8, versículo 31. Partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Teve a ação de inimigos? Teve cilada? Teve, mas Deus guardou. Amém? Esse é o nosso Deus. E olha o 32, chegamos a Jerusalém, repousamos ali 3 dias. Versículo 33. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus, a prata, o ouro, os objetos, entregamos a Meremote, tal. Versículo 34. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Aleluia. Amados irmãos, amadas irmãs, uma porção lhe foi entregue nessa caminhada. Guarda esse depósito. Um dia, você, na frente do Senhor, diz: Senhor, tudo que você me confiou está aqui. Poder prestar contas. Amém? Há muitas coisas, mas nós não temos jeito de abordar tudo, né? Mas eu creio que esses são os itens importantes para o momento atual que nós vivemos. Que o Senhor possa abençoar a todos, guardar as igrejas em toda essa região e que haja edificação. Jesus é o Senhor.